Fale pra mim, o que é mais difícil? Correr uma maratona ou escrever um livro? Oi, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje eu vou tentar aproximar o fazer literário com a corrida de rua, a partir de uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida, que foi correr esse ano a Maratona do Rio. Foram 4 horas e 23 minutos intensos, de muita alegria. E assim, né, você tem uma preparação. E nessa preparação, para mim, foi inevitável aproximar com a outra atividade que eu adoro na minha vida, que é a escrita. E por incrível que pareça, embora à primeira vista sejam coisas muito diferentes, e são mesmo de universos diferentes, como atividade humana, a gente consegue aproximar muito esse processo de melhora, de crescimento. Então, o primeiro ponto que eu acho que eu gostaria de trazer aqui é a aproximação dessas duas atividades no que diz respeito à perseverança e concentração. Porque assim, você tem que perseverar. Se você quer realmente chegar, você não pode abandonar, você tem que ter foco, você tem que chegar lá e tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. A gente também tem que lembrar dessa questão da superação. Porque é uma superação, quando a gente tem um objetivo e quando a gente chega lá, e gente, 42 quilômetros não são 10, então você se prepara e você tem que se superar. Mas escrever um livro, se você quer fazer isso bem feito, você também tem que se superar. E você vai ter que se organizar e você vai ter que vencer aqueles obstáculos e você não vai poder abandonar, porque a procrastinação pode levar a abandonar quanto o outro. E aí vem a questão do fazer bem feito. Porque, enfim, você tanto no treino quanto na escrita, você pode chegar, não, tá, vou treinar, vai, pega fio tênis e vai. Aí você faz aquela velocidade horrorosa, você faz se arrebentando, se estragando, não é uma coisa boa, de boa qualidade. E quando você vai escrever o livro, é a mesma coisa. Você pode escrever qualquer coisa, colocar aquelas frases feias, colocar aquelas frases sem sentido, colocar aquela história que não prende. Mas isso não é fazer um trabalho de qualidade. E aí a gente vê que se você quer fazer uma coisa bem feita, você precisa daquela preparação. E aí, quando eu tava correndo, eu lembro que várias vezes eu falava, não, mas gente, não tem nada a ver, porque se eu tenho que hoje, o meu objetivo é fazer 10 quilômetros, se eu corri 7, eu ganhei aqueles 7. Eu posso até correr para trás, né, voltar da meia volta, mas eu vou continuar correndo mais quilômetros, porque depois do 7 vem o 8, depois do 8 vem o 9. Então não é assim. Com o livro você pode escrever e depois você apaga e você escreve de novo e você muda a frase, e aí você escreveu 4 páginas e depois você joga aquilo fora e fica com 2 frases, né? Quem escreve sabe desse sofrimento. Então no começo eu pensava, não, mas são coisas muito diferentes. Eu peguei, joguei aquilo fora e tô começando do zero. Os quilômetros que eu corri, eu ganhei. Eu não vou descorrer esses quilômetros. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque quando você vai escrevendo, mesmo quando você jogou aquilo fora, você avançou, porque você já eliminou aquilo que não interessa. E na corrida, é aquilo que eu falei, você correr 10 quilômetros vai depender muito de como você corre esses 10 quilômetros, porque se você tiver uma lesão, você vai ter que passar semanas, dias sem correr para se recuperar daquilo, então é um passo atrás. Então aquele condicionamento físico que você tinha antes da lesão, você perdeu. Então você não perde aquele quilômetro corrido, mas você perde em preparação física, você perde em confiança, você perde em fôlego, você perde em técnica, você perde em tempo. Então, com certeza, você não vai correr menos do que você já correu naquele treino, mas você pode correr melhor e você pode também fazer quilômetros que mal feitos não vão ser benéficos para o seu treino. Então, moral da história, faça bem feito. E aí,
como que a gente pode melhorar? Da mesma forma, o conselho é o mesmo. Procure especialistas. Se você está escrevendo um livro, é uma atividade solitária? É. Correr também é uma atividade solitária. Você pode correr em grupo? Pode, mas aquela superação, aqueles objetivos são seus. O livro você vai escrever sozinho. Mas depois, se você for uma pessoa que tem em quem confiar, e se você não tem, procure, faça alianças, dê esse texto para um especialista, para uma pessoa que vai te ajudar, que vai cooperar, que vai fazer o texto crescer, que vai te dar boas sugestões, que vai te indicar as coisas que os seus olhos não veem mais. E na corrida, o especialista vai te ensinar a correr melhor, vai te mostrar os teus defeitos, vai te ajudar. Então, procure especialistas, se apoie nos ombros daqueles que estão naquela atividade e com certeza vai ser muito melhor. E é uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos, porque no início eu botava o tênis e ia correr. E depois eu percebi que quando eu entrei em contato com um preparador físico, tudo melhorou muito. O Jones, poxa, ó, um cara que eu recomendo muito, me colocou ali uma planilha e eu segui a planilha e eu comecei a avançar. Então, procure esse especialista. Quando eu estava escrevendo o meu primeiro romance, aliás, o segundo vai sair em breve, então vocês já vão poder ver que eu vou ter 2 em vez de um só desafio, né? Na literatura. Mas quando eu escrevi meu primeiro livro, gente, eu contei com a ajuda de muita gente, de colegas que estavam escrevendo comigo, da editora, a Flávia, a Andressa, leitores betas, amigos. Nossa, teve uma amiga, a Andréia, que ela pegou, leu o livro inteiro e corrigiu e me ajudou e deu dicas, então é isso. Na verdade, parece solitário, mas não é. Trabalhos bem feitos contam com ajuda. Então, essa autossuficiência não existe, você tem que contar com aquelas pessoas que realmente podem te ajudar. E finalizando, pessoal, sempre dá para fazer melhor, não se conforme. É claro que, enfim, entre aquela pessoa que é o corredor amador e o corredor profissional, há uma distância. E quando você vai começar a escrever, você já não vai escrever como aquela pessoa que escreve há anos e que já tem todas aquelas técnicas. Mas técnicas se aprendem. Corra atrás dela, estabeleça seus objetivos e chegue neles. E é uma alegria tão grande, um trabalho que a gente consegue concluir, chegar em um objetivo. Então tá aqui minha medalha. E aí no final, e aquela emoção quando eu saí, as pessoas se abraçando, a minha família estava longe, eu me abracei com as pessoas que eu não conhecia, que estavam ali terminando a prova. É uma emoção muito grande, porque é aquela coisa de você concluir. E quando você lança um livro e você dá aquele autógrafo e você abraça aquele amigo e você ouve aquela pessoa, cara, eu me emocionei com o seu livro, olha, aquilo me lembrou aquela história. Cara, é missão cumprida. E é isso. Então, na verdade, o moral da história aqui é que as atividades humanas, quando são bem feitas, quando elas te completam, você tem essa sensação boa de uma coisa realizada. É a realização. Mas para realizar, conte com pessoas que te ajudam, procure ajuda, seja perfeccionista e corra atrás. Então, corri minha maratona, tô muito feliz, publiquei o primeiro livro, vou publicar o segundo. E é isso aí, pessoal. Conte pra mim, você corre e escreve? Você já conseguiu associar? Qual você acha mais difícil? Eu não posso dizer qual eu acho mais difícil. Eu acho que são coisas que têm dificuldades diferentes e pontos para superar. Mas em todo caso, chegar lá é bom demais. Conte aqui pra mim a sua experiência e nos vemos em breve, pessoal. Tchau, tchau!